Se você chegou até esse vídeo é porque você já não aguenta mais o aumento no preço dos combustíveis e quer entender o que está acontecendo por detrás desse aumento. Eu sou a Sara, sou assessora de investimentos e educadora financeira e neste vídeo vou te explicar o porquê desse aumento no preço dos combustíveis e como eles afetam a inflação no país. E mais, vou te explicar quais investimentos você deve ter em carteira para se proteger dessa alta inflacionária. O aumento no preço dos combustíveis está atrelado ou não à política de preços da Petrobras? Em entrevista, Bolsonaro diz que a culpa é dos estados. Será que a culpa é dos estados ou será que a culpa é dessa relação real dólar e a desvalorização da nossa moeda? E é agora que nós vamos entender por que a alta no preço dos combustíveis está afetando cada vez mais as famílias brasileiras. Para saber como os preços afetam a vida de milhares de brasileiros, nós temos um indicador. Esse indicador é conhecido como IPCA. O IPCA, ele mede os hábitos de consumo dos brasileiros, que recebem de 1 a 40 salários mínimos. Ele é composto por uma cesta de produtos e serviços, na qual ali dentro a gente tem itens de alimentação, vestuário, saúde, transporte, entre outros. Mas se tem tantos itens dentro dessa cesta de produtos, por que o aumento nos preços dos combustíveis tem afetado grandemente o aumento da inflação? Não tem os produtos que você coloca na sua mesa, o arroz, o feijão, o macarrão? Então, para isso, nós temos o setor agrícola, que é movido a maquinários, que é movido a diesel. E para a comida chegar no supermercado, a gente tem o que? O transporte, que o transporte é movido a diesel. Não sei se você sabe, mas 80% de toda a logística do Brasil é movida a transporte terrestre. Ou seja, se o preço do combustível aumenta, o preço do frete fica mais caro. E não para por aí. O aumento nos preços do petróleo também influencia em toda a cadeia, porque a gente não está falando propriamente só do diesel ou da gasolina, mas nós também estamos falando dos seus derivados. Então, toda a indústria acaba ficando mais caro. Tudo aquilo que depende do petróleo fica mais caro. Por isso que hoje a gente já consegue ver um aumento da inflação sistêmica, ou seja, está por toda parte. A gente já não consegue mais não ver os impactos do aumento do combustível dentro do nosso consumo. Agora que já sabemos essa relação de aumento no preço dos combustíveis com toda a cadeia de produção e por que o aumento nesses preços tem afetado os demais produtos dentro do nosso consumo, vamos entender um pouquinho a fala do presidente e ver se faz sentido ele alegar que a culpa pelo combustível estar mais caro é dos estados. Através dessa imagem, conseguimos ver como o preço do combustível se comportou nos últimos anos. Será que isso realmente é um reflexo do aumento do imposto no estado ou tem um outro fator por trás disso? E é agora que nós vamos ver isso. Como podemos ver aqui, o preço do combustível, ele em sua maior parte tem a Petrobras com a maior fatia e na sequência vem o estado com o ICMS, que não é barato. Na gasolina, o ICMS ele é responsável por praticamente 27% do preço do combustível, enquanto no diesel 15% mais ou menos. Nós também temos os impostos da União, como podemos ver ali, CID, PIS, COFINS, só que em menor proporção. Mas afinal, se o preço dos combustíveis não aumentaram por conta do aumento dos impostos dos estados ou dos impostos da União, eles aumentaram por conta de quê? Em 2016 foi adotada a política de paridade de preços de importação. E o que isso quer dizer? O nosso combustível passou a ser cotado de acordo com o Brent, ou seja, de acordo com o mercado internacional e sofrer com a oscilação do dólar. Como consequência, se você tem uma oscilação muito grande da commodity ou uma desvalorização do real frente ao dólar, você tem um aumento no preço dos combustíveis interno. Mas aí você lembra daquele slogan Brasil, autossuficiente em petróleo? Se nós somos autossuficientes em petróleo, por que precisamos importar e por que precisamos agora ter essa política de paridade de preços? O nosso petróleo, ele é um petróleo mais bruto, ele é de difícil refino. Refino, para quem não sabe, é transformar esse óleo cru em derivados do petróleo, que seria a nafta, a gasolina, diesel e assim por diante. Como consequência,
como ele é mais bruto, a gente acaba tendo mais trabalho para refinar ele e por conta disso a gente precisou fazer com que os preços se igualassem ao mercado internacional. Tem mais, o nosso petróleo ainda, além dele ser mais bruto, ele também é mais barato justamente por conta disso. Então a gente exporta um produto mais barato e importa um produto mais caro. Isso também dificulta o preço do nosso combustível. E por que eu não coloco mais refinarias no país? Porque isso faria com que nós aumentássemos a nossa capacidade de refino e não precisássemos depender do mercado externo. Mas muito pelo contrário, cada vez mais nós temos uma política de vender as nossas refinarias e depender cada vez mais do mercado internacional. Quando isso foi criado, diziam-se que era para o mercado consumidor interno, ou seja, aqueles privados irem lá fora pegar o petróleo mais barato e vender aqui mais barato. Fala para mim, isso aconteceu? Isso não vai acontecer. Por quê? Porque vai depender da cotação do dólar e vai continuar dependendo do Brent. Então, se tudo lá fora estiver mais caro e se a nossa moeda estiver desvalorizada frente ao dólar, você não vai conseguir pagar um combustível mais barato. Em 2021, o real se tornou uma das moedas mais desvalorizadas. Só para você ter uma ideia, nós estamos perdendo até para a Venezuela. Então, como podemos ver, em 2019, o preço do petróleo, o Brent, estava praticamente a mesma coisa do que estamos agora, mais ou menos. E naquela época a gente conseguia comprar gasolina a 4,55 mais ou menos. E isso por quê? Porque o câmbio na época estava 3,90. Já hoje, com o câmbio acima de R$5, a nossa gasolina no início desse ano já estava R$5,40. Agora já estamos chegando na faixa dos 7 e já tem localidades que está acima de R$7. Agora, por que a nossa moeda tem se desvalorizado tanto? Nós temos tanto efeitos externos quanto efeitos internos. Os efeitos externos estão por conta do aumento de juros americanos. Isso faz com que economias emergentes, que são países como o Brasil, ou seja, aqueles países que têm mais risco de dar calote nas contas, eles acabam perdendo investidores internacionais. E com isso a gente tem uma retirada de dólares do país. Também temos o nosso fator interno. Quem não está vendo as crises que estamos passando? Ora, ministro do Supremo está em conflito com o Executivo, e aí nós temos o Executivo pedindo o impeachment do ministro do Supremo. Ora, nós temos políticas governamentais querendo infringir o teto de gastos e com isso a gente vai aumentando o risco do país. Nós também temos um risco de calote nas contas públicas quando aparece uma medida provisória como essa querendo postergar o pagamento das precatórias. Além disso tudo, a gente ainda tem uma parcela da população que não foi vacinada e outra parte que já precisa tomar a nova dose. Então nós ainda estamos diante de um cenário de incerteza. E isso tudo contribui para que a nossa moeda acabe a cada variação ou política desastrosa do nosso país ou nova mutação que aconteça dentro do mercado interno, assim como no mercado externo também, influencia que a nossa moeda fique mais desvalorizada frente ao dólar. Enquanto não controlarmos o câmbio, a nossa gasolina, o nosso diesel, os nossos derivados não vão ficar mais baratos. Agora que já analisamos como o preço dos combustíveis tem aumentado o preço dos produtos e como consequência aumentado a inflação, vamos agora ver quais investimentos temos que ter em carteira para nos protegermos desses aumentos. Mas antes, peço para você deixar o seu like neste vídeo para o YouTube entender que esse conteúdo está sendo relevante. Vamos lá! Para se proteger da inflação, precisamos no mínimo pensar quais investimentos seriam os ideais para eu ter em carteira. Poderia ser um tesouro IPCA, poderia ser um fundo de renda fixa atrelado a índices de inflação, como por exemplo o IMAB, o próprio IPCA. Poderia também ser, no caso agora, papéis dolarizados. Por quê? Porque eles vão servir como uma maneira de proteção da nossa moeda que anda se desvalorizando cada vez mais. Então, eu poderia ter ETFs atrelado, por exemplo, ao S&P, eu poderia ter BDRs, eu poderia ter fundos multimercado. Agora a questão é qual desses investimentos escolher. A primeira coisa que você tem que avaliar é por quanto tempo você quer deixar esse dinheiro nesse investimento. Porque quando você coloca, por exemplo, um dinheiro direto no Tesouro IPCA,
você vai sofrer com a marcação a mercado. Então, se você precisar tirar esse dinheiro num curto prazo, em um momento de subida dos juros, você vai ter o quê? Uma perda no valor principal mesmo que você colocou nesse papel. Só coloque o seu dinheiro em um tesouro IPCA se você for deixar até o vencimento enquanto nós estamos numa subida da inflação. Se você for precisar resgatar esse dinheiro antes, esse não é o melhor investimento. Um outro investimento também que a gente pode fazer é dentro de fundos de renda fixa. Esses fundos, eles acabam não só fazendo esse trabalho de marcação a mercado para você, então você ali se preocupa um pouco menos e ele tenta acompanhar esses índices de inflação. Então seria uma boa opção pensando em um curto prazo. Também temos ETFs ou BDRs ou até mesmo fundos cambiais. Quando utilizar esse tipo de investimento? A principal coisa que você tem que entender é que agora você está indo para renda variável. Então você vai sofrer mesmo com a cotação desses investimentos. A diferença é que se você estiver investindo, por exemplo, numa ETF, você está investindo, por exemplo, dentro de uma cesta de empresas que estão compostas ali dentro daquele fundo, que é um ETF. Então você vai sofrer tanto com a variação dessas empresas, ou seja, com o lucro que ela gera ou com as perdas, assim como também você vai estar sofrendo a influência do câmbio. Ou seja, se o dólar aumenta, esse seu ETF também ele acaba aumentando por conta dessa variação. E isso também vai se refletir nas BDRs e também vai se refletir nos fundos. Então, o que você precisa ter em mente? É se você precisa desses investimentos também no curto prazo. Porque se for por curto prazo, não vá para a renda variável, fique na renda fixa. E aí entra novamente aquela dica, se você ainda precisa resgatar num curto prazo, não coloque em um IPCA. Deixe esse dinheiro destinado num CDI, por exemplo, um CDI de liquidez diária ou um CDI com vencimento num curto prazo. Por quê? Porque assim você não vai se desesperar quando você vê aquele seu dinheiro ali de curto prazo perdendo o valor até do principal e não tendo qualquer reajuste. Além desses investimentos mais tradicionais, há quem diga que o Bitcoin também ele funciona como uma boa reserva, porque ele tem se tornado como se fosse o ouro digital. No entanto, ele também é um investimento muito volátil. Não coloque o seu investimento de curto prazo nesse tipo de ativo. Então, avalie muito bem qual investimento melhor se adequa à sua situação. Pessoal, eu vou ficando por aqui. Se você ainda não é inscrito, se inscreva nesse canal, ative o sininho de notificações e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!